Filipenses 4:4. Nós vamos ler do 4 ao 9. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. É uma afirmação, é um imperativo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Vou repetir essa última frase porque eu li com alguns erros aqui. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Esse é um texto muito interessante, gosto demais desse texto. É um dos textos que mais vem à minha mente quando eu enfrento questões da alma, né? Quando as minhas emoções estão alteradas, eu lembro muito desse texto. Mas para introduzir a mensagem e trazer um sentido específico para ela, eu quero falar sobre algo interessante. Você já deve ter chegado à conclusão que o Brasil é uma fábrica de campeões. Quando eu falo em campeão, eu penso no Grêmio, né? Mas como eu estou falando de Brasil, vamos falar de seleção, você deve lembrar da seleção de futebol masculino, né? 5 vezes campeã mundial, 58, 62, 70, 94 e 2002. É a maior campeã da Copa do Mundo de futebol. E isso nos traz grande alegria, bastante orgulho, né? Somos o país do futebol. Na verdade, em questão de domínio em esportes, agora não tanto, mas dos anos 2000 em diante, principalmente, nós éramos o país do vôlei, né? Quem nunca viu o Brasil comemorando um campeonato mundial, uma Olimpíada no vôlei? O time feminino é o maior campeão do Grand Prix, que é uma espécie de campeonato mundial, 12 campeonatos, e é bicampeão olímpico. Seleção masculina, ela só dos anos 2000 em diante, a partir dos anos 2000, só para vocês terem uma ideia, eles disputaram 20 campeonatos, os 20 primeiros campeonatos que a seleção masculina de vôlei disputou, 16 ganhou. É tricampeã olímpica a seleção masculina de vôlei. E aí eu poderia citar outros esportes, Nelson Piquet, que é tricampeão da Fórmula 1, Ayrton Senna, 2 ou 3, eu não lembro se é 2 ou 3, Maria Esther Bueno e o Guga no tênis, no jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu brasileiro faz discípulos pelo mundo inteiro, né? Temos o Wesley aqui, que é um representante do jiu-jitsu, estava no Mundial, inclusive, há 2 semanas atrás, né? Semana passada, estava no Mundial, já foi algumas vezes. MMA, nós somos provavelmente a segunda maior potência no MMA, atrás só dos Estados Unidos, mas ali, no mesmo nível, a potência mundial. Enfim, ganhamos esse ano, quem gosta aí dos jogos eletrônicos, ganhamos o Campeonato Mundial do FIFA, 3 jovens brasileiros ganharam o Campeonato Mundial do FIFA, e enfim, somos campeões em muita coisa que nos orgulha. Mas eu estou fazendo essa introdução para falar que o Brasil é uma fábrica de campeões, porque a gente é campeão em algo que eu não me orgulho, e que mostra que o nosso trabalho é profundamente necessário. Nós somos, não sei se você sabia disso, campeões mundiais de ansiedade patológica. Você sabia disso? Nenhum país do mundo tem mais casos por população, né? Não é por número, eles sempre fazem com base na população. Ninguém ganha do Brasil em ansiedade patológica.
Acredita-se, a OMS acredita que 9,3% da população brasileira enfrenta níveis de ansiedade doentios. E aí, até com base nisso que eu quero pregar hoje sobre fique livre da ansiedade doentia. Vou pregar contra a ansiedade. Inclusive, o Brasil é o 5º país em depressão, tratamento de depressão. Isso é seríssimo, irmão. Primeiro em ansiedade e o 5º em tratamento contra a depressão por habitante, né? Se você não tiver ansiedade, você tem uma tendência em ser uma pessoa acomodada, porque a ansiedade ela te projeta para o futuro, ela te faz ficar preocupado com aquilo que está diante de você. Se você não é uma pessoa ansiosa, provavelmente você é uma pessoa acomodada. Se você tem um nível de ansiedade equilibrado que faz você não perder o sono, você é uma pessoa produtiva, porque a ansiedade é positiva na nossa vida para nos projetar para frente, para nos projetar, nos preocupar com o que está adiante e caminhar em direção a ele. Então, a ansiedade controlada, ela faz você produzir, porque ela faz você correr atrás de resolver os problemas do futuro. O problema é quando a ansiedade é elevada a ponto de fazer você perder o sono, fazer você ter picos de arritmia, fazer você suar frio, fazer você ter pensamentos ruins. Essa ansiedade é uma ansiedade doentia, é uma ansiedade que precisa ser tratada. Ela não é somente fruto do pecado, como algumas pessoas acham que é só pelo pecado. Deve estar em pecado a pessoa que tem ansiedade. Está endemoniado. Não, ela pode ser até por questões hormonais. Adolescentes, lá dos 12 até os 16 anos, eles enfrentam uma mudança hormonal muito grande, por isso que eles costumam ser mais irritadiços, por isso que eles costumam cansar muito mais. Enfim, tem vários sintomas que é natural de um adolescente, porque ele está vivendo uma mudança hormonal muito grande. Mulheres na menopausa, enfim, tem pessoas que têm deficiências de hormônio. Eu estava conversando com o Wesley essa semana, ele faz tratamento de reposição hormonal, porque ele compete em alto nível, para ele conseguir chegar lá e conseguir disputar com os americanos, por exemplo, que tem uns tratamentos top, ele tem que fazer reposição hormonal, porque ele já tem mais de 40 anos. Então, algumas pessoas que se sentem cansadas do nada, pessoas que estão tristes sem motivo, pessoas que costumam se preocupar demais com as coisas, pode ser uma questão hormonal, que o remédio resolve. Talvez você precisa fazer terapia. Irmão, eu espero que você não seja daquelas pessoas que acham que terapia, psicólogo, psiquiatra é coisa de gente louca. Não, meu irmão, quem dera se todo mundo fizesse um acompanhamento psicológico. Quem dera se todo mundo que enfrenta problemas emocionais procurasse um psiquiatra. Lá nesse podcast, o Dr. Ismael Sobrinho conta de casos terríveis, de pessoas que expulsava demônio delas e ia em eventos, e não era esse o problema da pessoa. Chegou lá, tomou um remédio, fez um exame de sangue, descobriu que tinha falta de uma vitamina X, e a pessoa tomou o remédio e melhorou. Porém, os demônios, eles se aproveitam, e o inferno, e o pecado, e as coisas ruins desse mundo, elas se aproveitam da fragilidade que nós enfrentamos, até do excesso de informação, porque você pode estar bem, você assiste um vídeo, um corte da internet, e ele te deixa mal. O mal se aproveita dessas coisas para literalmente nos pressionar e criar problemas na nossa mente. Ansiedade, depressão também é um ataque do maligno na nossa mente, um ataque do mal nos nossos pensamentos. É por isso que nós precisamos encontrar descanso para a nossa alma, para conseguir ter a alma livre de prisões, de feridas, para que quando vier um sentimento ruim, quando vier um pensamento ruim, a gente achar estranho. Você precisa aprender a se libertar das prisões da sua alma, buscar em Deus essa libertação, para que o pensamento ruim seja uma exceção, para que o sentimento ruim seja uma exceção. E quando ele passar pela sua mente, você fala, opa, isso aqui não é comum na minha mente. Por que eu tive esse pensamento? Está repreendido em nome de Jesus.
Sai de mim sentimento ruim, para que você viva a paz que excede todo entendimento, conforme disse no texto. E aí eu quero entrar no texto, porque tem algumas dicas aqui para que você fique livre da ansiedade doentia. Você fique livre dessa pressão na sua mente, dessa pressão no seu coração. Versículo 4 diz: alegre-se no Senhor sempre. Alegre-se. Talvez essa é a frase mais difícil para falar para uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que está com ansiedade. Chega a ser até covarde falar isso para ela. Você tem que se alegrar, você tem que sair desse quarto, você tem que levantar dessa cama. É o que mais a pessoa gostaria de conseguir fazer, mas ela não consegue. Então parece que Deus até está usando de ironia aqui, né? Quando ele está inspirando o profeta para falar em se alegrar quem está sobrecarregado no coração. Mas você precisa entender qual é o conceito bíblico da alegria do Senhor. Porque a alegria bíblica é muito diferente da concepção normal de alegria. Qual é a ideia da alegria natural? Ela depende das circunstâncias em volta. Eu não tenho como estar alegre se eu estou com dívidas. Eu não tenho como estar alegre se eu não conseguir trocar de carro. Eu não tenho como estar alegre se eu estou enfrentando uma enfermidade. A alegria humana, ela depende das circunstâncias em volta para ter alegria. A alegria humana, ela está relacionada à empolgação e euforia. Se eu não tiver com um sorriso no rosto, eu não estou alegre. Por quê? Porque a alegria é aquela pessoa que chega saltitante, chega empolgado. Eu lembro que eu tinha uma colega de trabalho que ela me dava bastante raiva. Sabe aquela pessoa inconveniente? Isso há 10 anos atrás eu trabalhava com essa menina. E ela estava sempre dando risada, ela estava sempre contando uma piada e alguma coisa me incomodava nela. E um dia Deus me deu uma palavra. Fala para ela que ela ri por fora, mas por dentro ela está chorando. E aí num momento que ela me deu raiva, eu falei: por que você fica sempre rindo se por dentro você está querendo chorar? Irmãos, na hora ela baixou a cabeça e lacrimejou os olhos e ela saiu de perto. Lá, depois de um tempo ela voltou e falou: Jefferson, por que você falou aquilo para mim? Eu falei: desculpa aí, eu fiquei meio irritado, mas eu creio que foi uma inspiração de Deus ter te falado aquilo. Ela falou: mas eu sou assim, eu só rio por fora. É muito comum que palhaços, literalmente palhaços, humoristas, eles aprenderam a lidar com a tristeza do coração através da alegria. Então a alegria é uma casca deles. O sorriso deles é uma casca, por dentro geralmente eles choram. Essa é a alegria humana, que ela precisa de sorrisos para ser expressa. A alegria de Deus não necessariamente depende de empolgação e euforia. A alegria humana, ela é resultado de coisas agradáveis. Eu só estou alegre se tudo está bem. A alegria de Deus não depende disso. Lá em Gálatas 5, versículo 22, fala sobre o fruto do Espírito, que tem 9 características: amor, alegria, e aí a segunda característica é a alegria. A alegria, citada lá como a segunda característica do fruto do Espírito, ela vem do grego chara, que significa regozijo, bem-estar, alegria de espírito. Comparando com os argumentos da alegria humana, a alegria de espírito, no espírito, não é circunstancial. É possível estar alegre de espírito, contente de espírito, satisfeito de espírito, mesmo em meio aos problemas. Não é emocional a alegria do espírito. Mesmo chorando, mesmo tudo indo mal, é possível que eu esteja satisfeito de espírito. Então, eu acho que essa é uma boa palavra para traduzir chara. É satisfação de espírito. Mesmo chorando, mesmo com problemas, mesmo as coisas não dando certo, mesmo tudo à nossa volta dando mal, mesmo o mundo parecendo que está desabando sobre a nossa cabeça, é possível estar satisfeito de espírito. E aí, para aplicar de forma mais específica o texto, eu quero ler o texto
que a gente costuma nos cultos jovens, a gente gosta de cantar aquela música antiga, da alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E aí a gente costuma até pular na hora que a gente canta essa música. Sabe onde que está citado a alegria do Senhor é a nossa força? Neemias, capítulo 8, versículo 9 e 10. Depois você leia em casa. Sabe qual é o contexto? O povo está voltando do cativeiro babilônico. 70 anos sem ouvir a palavra de Deus. Quando eles voltam da Babilônia, lá no decreto do Ciro, que liberta eles para voltar, volta 3 caravanas. Volta uma caravana de Zorobabel, depois volta uma caravana com Esdras, e aí a terceira caravana com Neemias, que reconstrói os muros. O texto de Neemias 8, versículo 9, é Esdras, que era um escriba, de pé. Leia depois lá, Neemias 8, versículo 9 e 10. 8, 9 e 10. Capítulo 8, versículo 9 e versículo 10. Neemias está diante do povo, com a escritura aberta, lendo para o povo que há 70 anos não ouvia a palavra de Deus. Alguns deles que nasceram na Babilônia nunca tinham ouvido uma exposição, uma leitura da palavra. A Bíblia diz que o povo lamentava profundamente. O povo estava em prantos. O povo estava chorando, arrependido, porque os pecados deles fizeram eles ficar por 70 anos sem ouvir a palavra. Num contexto onde o povo está lamentando profundamente, não ter ouvido a palavra por 70 anos, o profeta diz: não vos entristeçai, alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O povo estava chorando, mas o profeta diz: a alegria do Senhor. Não é só uma alegria que vem do Senhor, ela também vem do Senhor. Mas nós, mesmo chorando, mesmo enfrentando lutas, se conseguirmos alegrar o Senhor, a alegria do Senhor nos fortalece. Não é eu que estou alegre, eu posso estar chorando triste, mas eu estou produzindo alegria no Senhor. Essa é a melhor maneira de eu explicar o que significa chara, a alegria bíblica. É produzir alegria no Senhor, mesmo que para isso você tenha que chorar. Porque fazer o certo é produzir alegria no Senhor. A alegria do Senhor te fortalece. A alegria do Senhor faz com que Ele mande alegria para você, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio ao sofrimento. Procure sempre fazer a coisa certa e Deus te fortalecerá. Pastor, eu já revisitei o meu coração, o meu passado. Eu não tenho pecado que faz eu passar por essas ansiedades. Não tem nada escondido, não tem quartinho escuro que faz eu me sentir culpado, envergonhado, com medo. Pastor, eu assim já procurei ajuda. Então, se alegra no Senhor e busca força no Senhor para sair dessa situação. Já foi no médico? Já foi no psiquiatra? Já foi no psicólogo? Talvez falta isso. O dia que você for, você vai descobrir, talvez que está faltando um hormônio. Toma um remedinho lá, acabou o teu problema, acabou a pessoa desorganizada, acabou a pessoa dispersa. Talvez é isso que falta para você ficar bem. Fez tudo isso e não resolveu? Descansa no Senhor. E esse é o segundo ponto. Versículo 6 diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aprenda a entregar os seus problemas ao Senhor e descansar. Eu falei sobre isso numa das mensagens desse mês. Tem gente que entrega, mas não entrega. Senhor, está na tua mão. Está na tua mão, mas ele fica todo dia importunando Deus. Ele não descansa, ele entrega, mas não descansa. Entregar os seus problemas é dizer: Deus, eu confio em Ti, me ajuda com essa situação, eu não aguento mais ser assim. E foca em outras coisas. E gasta o teu tempo, se preocupa e se ocupa com outras coisas. Descansa. É interessante que o texto fala: faça os seus problemas serem conhecidos diante de Deus, com orações e súplicas. Eu não vou falar da diferença de oração e súplica, tem diferença, senão não seriam duas palavras diferentes. Vamos pegar tudo como se fosse oração. E com ações de graça. Sobre fazer seus pedidos chegarem a Deus diante
por meio de oração, você precisa entender algumas coisas. Primeiro delas, avalie os seus pedidos. Avalie o que você deseja. Avalie o que você está pedindo a Deus. Porque Deus responde o que faz parte da vontade dEle. A gente já ouviu histórias, eu já ouvi histórias do traficante que chega para o pastor lá no morro e fala: ô pastor, tá ligado? Ora por mim aí que hoje eu vou fazer um corre aí. Deus precisa me abençoar, Deus precisa me proteger. Deus pode proteger a vida do sem vergonha por misericórdia, para salvar ele. Mas Deus jamais vai abençoar um crime. Deus jamais vai abençoar um assalto. O pastor Jefferson, ora por mim lá que eu vou lutar com Brutamontes lá no Mundial. E se o cara for crente, Deus vai responder quem, né? Assim, esse negócio é meio complicado, né? Você ora para não machucar o outro, para não ser machucado. Enfim, tem algumas orações que a gente tem que avaliar. Será que é isso que Deus quer para mim? Essa semana eu estava conversando com um amigo e eu falei: rapaz, glória a Deus que Deus não ouviu algumas orações minhas, porque se Deus tivesse respondido algumas orações minhas, eu estava em tal lugar, porque eu estava querendo ir para tal lugar aí uns anos atrás. Eu estou no melhor lugar, no centro da vontade do Senhor, mas se Ele tivesse respondido algumas orações lá atrás, eu tinha me enrolado. 1 João capítulo 3, versículo 19 diz: e nisso conheceremos que somos da verdade, bem como diante dEle tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Sabe por que tem gente que não ora a respeito de algumas coisas? Porque no fundo ele sabe que não é vontade de Deus. Sinceramente, tem gente que nem busca a Deus porque ele está querendo fazer o que ele quer. E é até melhor que ele não busque a Deus se ele está querendo fazer o que ele quer, que Deus vai ficar em silêncio. Agora, quer botar Deus na jogada? Avalie antes de pedir. Isso que eu estou pedindo, faz sentido? Estou pedindo um carro, mas eu não tenho nem carteira, CNH. Deus vai responder? Não vai. Deus é Deus de prioridade. Estou querendo um namorado, não tenho condições nem de pagar um sorvete para ele. Deus vai responder? A menos que você queira que o teu pai e tua mãe te sustente para pagar o sorvete para o namorado, para a namorada aí, né? Você tem que avaliar as coisas. Estou no ensino médio, estou estudando ainda, não consigo, ando com tênis furado, não tenho condições nem de trocar o meu tênis. Eu acho que não é um bom momento para você pensar em namorar. Acho que você tem que terminar a escola, começar a trabalhar, para ter dinheiro para comprar suas coisas, para nem que seja para dar um presente no dia dos namorados, levar a morena para tomar um sorvete, comer um lanche depois do culto. Enfim, avalie os seus pedidos, porque alguns deles não são vontade de Deus e você está perdendo tempo. Está perdendo tempo correndo atrás que Deus não vai te abençoar, por aquilo que Deus não vai te abençoar e não vai te responder. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para vos deleitar nos seus próprios prazeres. O que você está pedindo glorifica a Deus? Pastor, eu gostaria de ser milionário. Para quê? Para abandonar Jesus na primeira vez que que aparecer 6 dígitos na tua conta? Não, porque misericórdia, pastor, dá dízimo de 1 milhão. Você não dá dízimo nem de 1.000, irmão. Por isso que Deus não vai te dar 1 milhão. Vai virar maldição na tua vida o dinheiro, você vai perder família, vai perder amigos por causa disso. Avalie os seus pedidos, avalie o seu coração. E se Deus me abençoar? Cria a hipótese. E se Deus me abençoar? O que eu vou fazer? Faz um propósito, Deus, me dê porque eu vou ser fiel a Ti e tal. Faça um propósito, faça com que Deus tenha motivos para te abençoar, porque você vai glorificar Ele com esse pedido. Avalie os seus pedidos para saber se é isso que você precisa mesmo. Ô pastor, já tenho o iPhone 13, eu ainda estou com o 8, estou com o 9, estou com o 11. Ô irmão, será que você precisa do 13? Será que você precisa de um telefone novo? Não está conseguindo ligar para ninguém? Não está conseguindo mandar mensagem? Deus não responde o que a gente quer, Deus responde o que a gente precisa. Deus atende necessidades, não desejos. Deus é como um bom pai, não dá o que a gente quer, dá o que a gente precisa. Avalie se o que você está pedindo é o que você precisa.
ou só o que você quer. O texto diz: não só ore, mas também haja em graça. Faça os seus pedidos chegarem diante de Deus com orações e ações de graça. Sabe o que significa ações de graça? É agir em agradecimento a Deus. É começar a andar como se você já tivesse recebido. Senhor amado, eu preciso casar. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a minha vida. Abre a porta do coração de alguém para que olhe para mim, Senhor. Começa a pentear o cabelo, irmão. Começa a escovar o dente. O dia que a morena chegar na tua frente, você não pode ter mau hálito. Compra um perfuminho, passa um perfuminho. Se veste bem. Viu uns pretendentes na igreja, chega junto, irmão. Chega ali, fala como você está bonita hoje e tal. Porque você tem que agir, irmão. Você tem que orar e já tem que começar a agradecer. Ô Senhor, obrigado, porque o Senhor mandou uma disponível na igreja para eu, pelo menos, sonhar, né? Por um tempo. E chega junto, irmão. Chega ali e tal, convida para tomar um sorvete, tomar uma coca, um frango no final do culto. Daqui a um tempo nós vamos ter cantina. Paga a conta na cantina dela, irmão. Fica olhando, quando ela chegar na cantina, ela fala: hoje é por minha conta. Compre o que você quiser aí, que eu vou pagar. Se você não tiver dinheiro, chega para o irmão da cantina e fala: pendura aí, que mês que vem eu pago. Porque você ora e você age. Senhor, abre a porta do emprego. 11 horas da manhã, o miserável está acordando com um cabelo desse tamanho. Imprime o currículo e vai atrás, irmão. Ou você acha que Deus vai mandar as pessoas bater na porta da tua casa? Deus até pode fazer um milagre nesse sentido. Mas você ora e você age com ações de graça. Você veste uma roupa e vai atrás. Eu não lembro exatamente o contexto, mas quando nós mudamos para o Paraná, trabalhava numa multinacional, eu ganhava super bem. E aí eu lembro que tinha um plano na minha mente lá. Não lembro exatamente o que eu pretendia fazer. Um belo dia, eu fiquei uns 15 dias na casa de um amigo antes da Dani chegar lá. Um belo dia, eu não lembro se a gente foi com alguma coisa engatilhada. Eu sei que eu tinha um plano, e aí eu vi que esse plano ia dar ruim. No mesmo dia, 3 horas da tarde, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui para casa, eu estava de bermuda, tudo suado, estava andando na rua lá de São José dos Pinhais. Fui para casa, tomei um banho, vesti uma roupa, botei uma camisa social, imprimi um currículo que eu tinha lá e fui procurar emprego. Metade da tarde, vou deixar para amanhã, não, vou hoje. Primeira loja que eu entrei, eu estava indo para ir no Magazine Luiza. Aí eu parei na frente de uma loja, do lado da Magazine Luiza, e liguei para o Magazine Luiza lá da minha cidade, porque eu já tinha trabalhado lá. A Edi era administradora. Edi, eu estou aqui na frente do Magazine Luiza de São José dos Pinhais. Eu não sei se é o único magazine da cidade. É aqui na rua 15 de novembro. Procura qual que é o magazine da 15 de novembro, liga para o gerente e fala que eu sou o melhor vendedor que tem aí, que eu vou entrar para entregar o currículo. Beleza, já segura aí que eu já te ligo de volta. E eu estou esperando para entrar no Magazine Luiza, e ela ia me ligar, porque ela estava ligando para o gerente. Eu entrei numa outra loja do lado, a MM Móveis. Eu entrei e mostrei meu currículo, sempre fui um bom vendedor. A gerente falou: se você não for no Magazine, eu te contrato agora, amanhã você pode começar. Eu garanto a contratação. Aí eu pensei e tal, e eu gostei dela, da gerente lá. E eu estava trabalhando, irmão. 3 horas da tarde eu estava andando na rua, fui para casa correndo de ônibus, tomei banho, vesti a roupa, a primeira loja que eu entrei, Deus me abençoou. Tem gente, irmão, que fica esperando as coisas caírem do céu. Irmão, tem coisa que Deus não faz por você, é você que faz. Você que tem que deixar claro os teus sentimentos para a pessoa que você gosta. Ou você acha que assim, Deus vai dar um sonho para a pessoa? Pode até dar, mas assim, essa fé aí talvez vai ser frustrada. Quando você demorar um pouquinho, chega outro. Você tem que agir, é orar e agir. Senhor, eu queria tanto uma oportunidade para reativar o meu ministério. Estou recomeçando a minha vida ministerial na Igreja Metodista Wesleyana. Você não vai em GCL nenhum. Você não está nos desafios que a gente faz e tal. Como é que você acha que Deus vai restaurar teu ministério? Eu sou profeta de Deus. Se Deus falar comigo, eu faço, irmão. Eu te chamo para pregar na hora. Mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Você tem que recomeçar em pequenas coisas. Quer ser pregador? Não falta a escola na terça-feira. Você vai começar a dar a sua opinião aí no meio da aula, todo mundo vai falar:
esse cara conhece da Bíblia, que bacana e tal. As próprias pessoas vão chegar e vão falar, pastor, por que você não bota o fulano para pregar? Por que você não bota o fulano para tocar? Ele foi lá no Gessel, na hora que ele estava cantando, parecia um anjo do meu lado. Você tem que agir, meu irmão, você tem que orar, mas você tem que agir. Faça seus pedidos serem claros diante de Deus. Deixa claro para Deus o que você quer. Já orou? Já agiu? Então descansa. No tempo certo ele vai responder. Porém, Deus responde orações específicas. Poderia contar um monte de testemunhos para vocês de orações específicas. Deixa claro o que você quer. Faz uma lista de características da pessoa que você quer na tua vida. Faz uma lista do que você gostaria de trabalhar. Eu gostaria de trabalhar nisso. Gostaria de fazer isso. Senhor, o meu sonho é fazer isso. Deus ama responder pedidos específicos. Deus ama realizar sonhos. Porque o dia que Deus te responde, você é grato, porque você sabe que veio dele. Você nem falou para Deus o que você quer, como é que Deus vai te responder? Faça as tuas orações conhecidas diante de Deus. Talvez você tenha que dizer para Deus até o que você não disse para ninguém, nem para Ele. Você já disse para Deus que o que faz você chorar toda noite é um abuso que você sofreu lá no passado? Tem gente que esconde até de Deus. É tão ruim revisitar essa experiência que nem Deus sabe, entre aspas. Nem para Deus você falou. Deus sabe de tudo, mas Ele quer ouvir você falar. Você já falou para Deus? Você já citou o nome do sem vergonha? Chega diante de Deus e fala, naquela vez, assim, aconteceu isso. Você tenta excluir isso da tua mente, mas aconteceu, irmão. Você tem que encarar a realidade, encara a sua dor. Preguei sobre isso semana passada. Encara a sua dor e fala para Deus. Ô Deus, tira do meu coração toda a ferida, toda a mágoa, toda a prisão que foi causada por aquilo que foi feito lá atrás. Talvez é só isso que falta. Se você aprender a se alegrar no Senhor, independente das circunstâncias, e orar a Deus, o texto diz, a paz que excede todo entendimento guardará o teu coração e a tua alma. Orar do jeito certo, entregar e descansar também não é garantia de que tudo vai bem. Eu contei no Gessel essa semana, que acho que foi segunda-feira passada, um dia depois do culto de domingo, segunda mesmo. 3 horas da tarde eu não tinha feito nada, irmão. Eu estava imprestável. Eu estava me arrastando, irmão. E eu já falei que a segunda-feira tem algum mistério aí, que é o dia mais depressivo que eu enfrento. É o dia que eu mais trabalho, não respondi ninguém no WhatsApp. Aí chegou numa altura que eu falei, eu tenho que acabar com isso, senão a Dani vai chegar daqui um pouco e eu vou estar aqui me arrastando de novo. E eu orei, dobrei meu joelho e falei, ô Senhor, eu nem sei por que eu estou com esse sentimento, mas tira isso de mim. Livra a minha vida desse sentimento hoje. Das 3 até 1h da manhã foi o dia que eu mais produzi, irmão. Eu estava me arrastando até as 3 horas da tarde. Eu orei ao Senhor, expondo o meu coração, e Ele me curou. Você tem que confrontar o problema que você está enfrentando e dizer, Deus, me ajuda. E Deus te responde. O versículo 8, para mim, ele é chave. Porque eu posso ter orado, eu posso ter agido, eu posso buscar a alegria do Senhor para me fortalecer e ainda assim não resolver o problema. Porque não é só entregar o meu problema, não é só abrir o meu coração para Deus. Também o texto me orienta a alimentar o meu coração com a coisa certa. Ao mesmo tempo que eu jogo algumas coisas para fora, aos pés de Jesus, eu também jogo algumas coisas boas para dentro. O texto diz, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Como você acha que você vai viver bem se você fica o dia inteiro pensando nos teus problemas? Como você acha que você vai ter paz se você só alimenta o teu coração com coisas ruins? Eu lembro uma vez que uma mulher me ligou, 1h30 mais ou menos, eu estava na igreja já, estava dando um expediente na igreja. Ela me ligou chorando, pastor, o meu marido acabou de sair de casa e ele não mudou. Eles estavam enfrentando uma crise
Falei, quantos minutos faz que ele saiu de casa? Ela falou, 15 minutos. Falei, você tem Netflix em casa? Acha um filme de 3 horas. Senta na frente da TV e assiste um filme, porque senão às 6 horas, a hora que o teu marido chegar, você ainda vai estar chorando por causa do problema dele. Você tem que ocupar a tua cabeça com outra coisa. Faz 15 minutos que ele saiu. Você vai ficar alimentando esse sentimento a tarde inteira. A hora que ele chegar em casa, você vai estar com uma cara de tacho. Ele vai te mandar embora daqui um pouco. Você tem que, assim, alimentar a tua mente com algo diferente. Experimenta ler a Bíblia quando você está triste. É impossível que o texto bíblico não fale no teu coração. Coloca um louvor para cima. Coloca um louvor de adoração. Leia um salmo. Você vai ler o salmo e o salmista vai estar lá, ó Senhor, a minha alma entristecida está, e tu vai estar chorando junto com o salmista. E aí lá no finalzinho do salmo vai dizer, mas o meu Redentor está vivo, o Salvador vai se manifestar na minha vida, e na hora que chegar nessa parte, você vai estar aliviado, você vai levantar e dizer, não, deixa eu fazer minhas coisas aqui, porque senão não vai mudar as coisas, deixa eu varrer minha casa, deixa eu fazer uma comida aqui, deixa eu comer alguma coisa que eu gosto. Enfim, você tem que também jogar coisa boa para dentro. Da mesma forma como você joga coisa ruim para fora, joga coisa boa para dentro. Esses dias eu e a Dani fomos tomar um sorvete lá em Contagem e estava a TV ligada num canal do Maligno. 15 minutos eu estava com raiva já, irmão. É só desgraça, é só coisa ruim, é só e tal. Não dá, irmão. Muda o canal. O filme está triste, acha um filme mais alegre, acha uma comédia. Bota um podcast, bota um stand-up, alguma coisa que te anime. Por exemplo, quem gosta de música sabe que tem dia para ouvir cada banda, né? Tem um dia que você está um pouco mais introspectivo, que você vai ver lá as músicas do Ademar de Campos, que ele está lá adorando a Deus, contemplando a Deus. Vai ter um dia que você vai querer ouvir Rodolfo, Resgate, enfim, aprenda a usar louvores a teu favor, aprenda a conhecer o texto bíblico e se refugiar no texto. Vai para os Salmos 23, os Salmos 91, só não leia Cantares, só não leia Eclesiastes o dia que você está triste, mas bota coisa boa para dentro, ocupa a tua mente com coisa boa. Aí na hora que você está triste, você liga para quem? Para aquela sua amiga que só corveia você, aquela sua amiga que só te dá conselho ruim. Liga para o pastor, liga para o irmão, aquele irmão que está sempre sorrindo, aquele irmão que sempre tem uma palavra de esperança. Vai na casa de alguém que ore por você. Experimenta ir visitar alguém quando você está triste. Teu problema se torna menor quando você começa a se preocupar com o problema do outro. Terceiro conselho é aprenda a filtrar os teus pensamentos e alimentar a sua mente com coisas boas. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Se o teu coração está cheio de amargura, de pensamento ruim, de sentimento ruim, você vai agir conforme o teu coração. Agora, se você começar a encher o teu coração com a palavra de Deus, com louvores, com esperança, com o que é louvável, o que é de boa fama, uma hora a coisa ruim vai sair. É igual uma xícara de café embaixo de uma torneira. A água limpa, purificada, potável, vai entrar na xícara de café e vai começar a transbordar o líquido preto do café. Vai chegar uma hora que vai estar água límpida, porque toda a parte do café, a parte escura do café saiu. Experimenta jogar tua cabeça embaixo do chuveiro de Deus, embaixo da torneira de Deus, no dia em que você está triste. E o teu coração vai ser alimentado pela palavra, vai ser alimentado por Deus. Vai para a oração, vai para a leitura bíblica, visita alguém cheio do Espírito Santo para orar por você, mas não sofre sozinho, irmão, não se tranca num quarto, não se fecha nos teus próprios sentimentos, se abra, joga luz para dentro do quarto, deixa o vento, abre 2 janelas, uma janela do lado de cá e outra de lá, para o vento correr, para ter uma circulação de ar dentro do teu coração, quando você está passando por momentos difíceis. Guarda o teu coração, alimentando ele com a palavra. Lembra de profecias que você recebeu falando sobre um futuro abençoado.
O dia que você achar que você vai morrer sozinho, sozinha, lembra que um dia você recebeu uma palavra que você teria uma família abençoada. Não tem como ter família sem um cônjuge. Até hoje não descobriram. Tem que ter um outro, nem que seja por fertilização, tem que ter um outro. Então, se a promessa é de uma família abençoada, vai ter que ter alguém. Lembra dessa promessa. Fala, amém, Senhor. Eu lembro que uma vez eu recebi uma profecia e isso está me alimentando no momento difícil. Mas não desanima, não desiste. Se você já foi batizado com o Espírito Santo e já tem o dom de línguas é poderosíssimo, irmão. Sabe o que eu orei na segunda-feira de tarde? Uns 2 minutos eu falei, oh Deus, me livra desse sentimento, eu estou me arrastando, eu nem sei por que eu estou me arrastando. Pode ser cansaço também, estresse, mas me ajuda, Senhor. E aí, meia dúzia de palavras e eu comecei a orar em línguas. Eu levantei renovado, irmão. Oração em línguas é igual doce na boca de criança. Ora em línguas, irmão. É o único dos dons que você edifica você mesmo. É o Espírito orando dentro de você e criando edificação. É Deus te dando resposta sem você saber o que Ele está respondendo. Ele tira o sentimento ruim. Ele tira o pensamento ruim. Eu desejo, irmão, que nós sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está no teu coração, não tem lugar para sentimento ruim, não tem lugar para pensamento ruim. O Espírito Santo na tua vida é como um antivírus espiritual. Veio o pensamento, veio o sentimento, aciona o alarme. Antigamente, os computadores tinha enquanto você não deletasse o vírus, não parava o antivírus. O Espírito Santo tem que ser um antivírus na tua mente. Veio o pensamento ruim, deleta. Veio o sentimento ruim, deleta. E alimenta o coração com palavra, alimenta o coração com louvores, alimenta o coração com esperança. E assim, meu irmão, nós experimentaremos a paz que excede todo entendimento. Nem tudo é espiritual, mas o Espírito pode nos ajudar. Mesmo que seja algo físico, Ele pode te ajudar. Talvez nessa noite, Deus vai falar contigo, procura um psicólogo amanhã. Começa a terapia. Procura um psiquiatra. Você já fez tudo isso e não resolveu o problema. Talvez essa é a direção de Deus para você. Tudo pode mudar se você começar a tomar um remédio. Porém, tem pessoas que são completamente indefesas aos ataques do diabo na nossa mente. Eu estou te ensinando a se defender na sua mente. Eu estou te dando dicas. Ore, entrega, confia, alimenta o coração com coisas boas. E assim você vai se levantar dessa prostração emocional. Parece que todo pensamento e sentimento te derruba. Você vai se tornar inabalável, porque o inabalável está em você. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. O pensamento vai bater e vai voltar, o sentimento vai bater e vai voltar. E você vai andar igual uma rocha, porque nós não nos movemos por sentimento, nós nos movemos por decisão. Eu decido ser livre, eu decido estar sadio, eu decido ficar livre de prisões, eu decido ficar livre de ataques na minha mente, porque Cristo me deu todas as condições necessárias para que eu seja liberto. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, então seja livre, em nome de Jesus.